Olá, amigos, tudo bem? Então vamos meditar na palavra de Deus, continuar com o estudo em Provérbios, capítulo 1. Ontem nós paramos no versículo 9. Mas antes, vocês sabem que a Bíblia foi escrita por homens, mas, mas quem deu a direção, a inspiração foi o Espírito Santo. Então por isso é tão importante meditarmos todos os dias, para Deus nos orientar, falar conosco. Assim, cada vez mais nos santificamos, nos aproximamos de Deus e temos atitudes que agradam a Ele. Aí a gente erra menos, porque nossa vida está sendo dirigida por Deus. Que maravilha, né? Sabemos que temos um Pai que sabe de tudo, que nunca erra e que nos aceita do jeito que a gente é e vai nos ajudando a mudar e nos moldar. A Bíblia, gente, é o único livro que é vida, que fala o que precisamos, cada um com suas particularidades. Eu tenho entendimento daquele, daquele estudo de acordo com as minhas necessidades, outra pessoa de acordo com a necessidade dela. E Deus vai falando e nos instruindo e não deixando a gente errar. Então vamos lá, no versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Aqui, o que é pecado? Quando nós temos comportamento contrário à palavra de Deus. Então devemos nos afastar, ter muito cuidado com pessoas com esse tipo de comportamento que nos levam ao pecado e tentam nos agradar para fazermos o mal. Eu quero esse contrato, vou pagar propina. Eu vou roubar. Então sai fora de quem quer te agradar com coisas ilícitas. Não aceite. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Aqui no versículo 11, o homem mau nos convida a fazer mal ao inocente. Do nada, aquela pessoa, eu não quero, não gostei dela, eu não quero, essa pessoa está me atrapalhando. Vamos acabar com ela, né? Nos convida a sermos violentos, a ciladas, tudo sem motivo. Então a gente não deve, a gente tem que correr de pessoas assim. No versículo 12, traguemo-nos vivos como a sepultura, inteiros como os que descem à cova. Aqui continua falando da intenção do homem mau, que não tem dó de ninguém, quer só destruir, levar à sepultura. Geralmente, o que motiva é a ganância por riquezas, como diz nos próximos versículos. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todas uma só bolsa, uma só bolsa. Então, Deus aqui nos mostra que geralmente quando a pessoa é má é por causa da cobiça, né? Porque deseja o que é do outro. Então a gente tem que sair fora de pessoas assim. No versículo 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, Deus nos orienta mais uma vez a afastar de pessoas assim. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto,
Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então a gente deve permanecer firmes com Deus, sem desviar, nem para a direita nem para a esquerda, pois um dia a casa cai. Um dia todos vão descobrir as coisas erradas que a pessoa má faz. E mesmo se aquela pessoa arrepender, entregar sua vida para Deus e nunca mais fazer nada errado, ela vai ter que pagar pelos erros, assumir as consequências. Por exemplo, se eu mato uma pessoa, mas aí eu escuto a palavra de Deus, arrependo, pego minha vida para Deus. Mas se eu for lá no juiz e ele falar assim, ó, você vai ter que ser preso, tem uma condenação, você vai ter que pagar, mesmo sendo já convertido. Então, o preço é muito caro, né? Então a gente deve sempre permanecer fazendo o que é certo, o que é correto. E agora, diante desse estudo que a gente vai aprofundando, a gente entende que por que devemos ouvir os conselhos de nossos pais, que são mais experientes, nos amam. Aquelas frases, cuidado com suas amizades, sejam do bem, não faça fofoca, leia a Bíblia, estude. Né? Então agora a gente vê, porque a gente é tão imaturo, é inocente, fácil de se levar, né, pelas pessoas. Então por isso que Deus nos deu os nossos pais terrenos para nos orientar. Né? E se por algum motivo a gente não importa com eles, não importa a idade que você tenha, que a partir de agora você passe a respeitar para agradar a Deus, por amor a Deus. E você vai ver que a gente evita tanta coisa ruim obedecendo a palavra de Deus. Sem contar que não é sábio sermos amigos de quem nos leva ao pecado e nos afasta de Deus. A desobediência nos leva à ruína e tem consequências. Melhor vigiarmos o tempo todo. Então, se você é rebelde, talvez nunca quis ouvir um conselho do seu pai, escuta o conselho de Deus que Deus está te dando agora. E se você precisa consertar, peça perdão para Deus. Peça para Ele te ajudar, te mudar. Se quiser fazer isso agora, fica à vontade. Fale com Deus agora.